Bem, Thiago aqui falando. Vamos começar mais uma atividade aqui do Caderno Trilhas. Lembrando para vocês que toda vez que eu publicar um vídeo explicando alguma atividade do Caderno Trilhas de aprendizagem, essa atividade é para ser feita no caderno de vocês ou no próprio Caderno Trilhas de aprendizagem, quem recebeu o caderno em casa, tá bom? Nesse momento não tem como eu verificar, mas eu vou verificar assim que a pandemia acabar e a gente retornar para a escola, tá bom? As únicas atividades que eu consigo ver de vocês em tempo real é aquelas que eu coloco no modo teste, no modo de múltipla escolha, igual a atividade da aula passada, tá bom? Mas vamos começar a atividade do caderno Trilhas. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Então a gente vai lá para a página 128, tá bom? Página 128, nós vamos tratar sobre União Europeia, tá bom? Aqui a atividade da aula passada, que a gente tratou sobre África. E agora a gente vai falar sobre União Europeia, aqui. Página 128, pessoal. Atividade 6, União Europeia, Integração Regional. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é União Europeia. União Europeia é um bloco econômico que tem 28 membros, 28 países membros. Esse bloco se localiza no continente europeu e grande parte dos países, tanto da Europa Ocidental quanto da Europa Oriental, fazem parte desse bloco, tá bom? Então aqui na primeira parte da nossa atividade, a gente vai ter aqui a letra A e aqui vai estar explicando para vocês a linha do tempo da criação da União Europeia. Então ela começou lá no ano de 1952. Ela não se chamava União Europeia, chamava-se Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, porque os países membros faziam comércio principalmente desses elementos aí, do carvão e do aço, tá bom? E também havia poucos países naquele início: Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. Foram esses países que começaram lá em 1952 esse bloco da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E aqui na linha do tempo vai entrando novos países, vai tendo vários acontecimentos históricos, até essa linha do tempo termina aqui no ano de 2020, com a saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido é um membro muito importante desse bloco, é um dos membros mais ricos, então a saída do Reino Unido da União Europeia vai deixar uma marca bem profunda nesse bloco econômico, tá bom? No ano de 2009, os jornais, né, passavam direto sobre esse assunto da saída do Reino Unido. Então essa primeira parte aqui, vocês vão apenas ler essa linha do tempo para poder se orientar, porque a gente vai responder duas questões, tá bom? Hoje a aula é bem curta, vai ser apenas duas questões, mas tem que prestar bastante atenção nessa explicação. Aqui na página 129, nós vamos ter alguns textos. O primeiro dele está falando assim, o que é a União Europeia? Então ele está dando a explicação do que é esse bloco. Aqui está a bandeira da União Europeia, né? E ele vai falar que é um bloco, é formado por 28 países e que tem como objetivo estabelecer regras e medidas que contribuam para a paz, para a liberdade, para o comércio, para a estabilidade e prosperidade da região. É um bloco econômico muito importante, tá bom, pessoal? Aqui no segundo texto, ele vai tratar da saída do Reino Unido. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui, ó. Você tem a bandeira da União Europeia e um membro foi destacado, tá vendo? Que é o Reino Unido. Essa aqui é a bandeira do Reino Unido. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Tá bom, pessoal? Esses são os países membros
do Reino Unido, desculpe. Então esse texto aqui está tratando da saída do Reino Unido, que se deu no ano de 2016, houve um plebiscito. Esse plebiscito teve uma votação bastante apertada. O sim, né, que era o modo de retirada do país, venceu por 51%. Então foi bem apertado essa votação, tá bom? E teve uma consequência, né? A saída do Reino Unido trouxe uma consequência bem grave para a União Europeia, principalmente questões econômicas, tá bom? Que o texto vai estar tratando aqui. O último trecho de texto, ele vai falar dos aspectos positivos da União Europeia, tá bom? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente assiste um jogo de futebol do Campeonato Europeu, a gente vê lá, por exemplo, o jogo acontece na Alemanha e tá jogando lá, sei lá, Bayern de Munique e Real Madrid. A gente vê bastante torcedor espanhol assistindo o jogo na Alemanha. Isso é possível por causa da União Europeia, porque esse bloco, além de ele ser um bloco econômico, ele é um bloco que permite a livre circulação de pessoas. Então, nesses jogos de campeonato de futebol, a gente vê bastante esse tipo de deslocamento de pessoas. As pessoas podem se deslocar livremente dentro do bloco da União Europeia, aqueles países que fazem parte, tá bom? Então esses são os 3 textinhos que vocês vão ler com cuidado, e aí vocês vão responder apenas a questão B, que está dividida em 2 partes. A primeira parte é: explique por que, em sua opinião, um alto percentual de europeus considera positivo o fato de fazer parte da União Europeia. Dá uma olhadinha nesse último trecho aqui, que vocês vão conseguir responder essa questão. E a segunda parte que vocês vão fazer no caderno de vocês está falando aqui: a saída do Reino Unido da União Europeia pode representar o enfraquecimento do bloco? Bom, eu acabei de falar que pode, por questões econômicas, mas você pode estar dando uma olhadinha aqui no segundo trecho, tá? Sobre a saída do Reino Unido. Pessoal, a aula é curta hoje. Tenham uma boa aula. Espero que vocês fiquem bem. E façam essas atividades no caderno trilha. Se vocês não têm, copiem o enunciado no caderno de vocês mesmo. Quando acabar essa pandemia, eu vou olhar, eu vou visitar todos os cadernos e vou dar a nota de vocês. Vou estar colocando também atividade teste aqui, para a gente poder ter alguma notinha aqui também de maneira virtual, tá bom? Fiquem em paz, pessoal. Até mais.